Boa noite, aleluia. Deus bom, justo e fiel. Não existe nada que nessa noite Deus não possa resolver para você e para mim. A base do nosso relacionamento com Deus está na verdade. Nós temos que ter um coração verdadeiro diante de Deus. Um coração simples. Um coração que confia nele. E tem sido muito bom essa semana de adoração pela manhã. Encorajo você a estar aqui conosco das 7 às 8, termina sexta-feira. Tem sido maravilhoso, porque é muito importante a prática da oração. É muito importante também você saber por que você adora Deus. Se nessa noite você pergunta para você mesmo, olha para você e pergunte por que eu adoro a Deus. Eu confio nele. O que foi que Deus fez para mim? O que ele tem feito para mim? Porque as distrações do mundo, elas sufocam a verdade da palavra. Se você olhar a sua trajetória, Deus não pode abençoar teu pecado. Isso tem que ficar muito claro para você. É simples assim. Deus abençoa você, Ele ama você. Mas Ele não pode concordar com o teu pecado. Ele não pode aceitar a rebeldia do teu coração, porque Ele é santo, Ele é verdadeiro. Então, tudo que nós temos que fazer é confiar no amor dEle que já foi derramado no nosso coração. Deus é Deus e Ele quer ser seu Pai. Só que a escolha, você não pôde escolher que Deus fosse o seu Deus, que você nasceu nesse mundo, os teus pais te trouxeram para este mundo. Não foi Deus que te trouxe para este mundo caído. A escolha foi do seu pai e da sua mãe. Deus não escolheu que você nascesse no Brasil. Seus pais são brasileiros. Deus não escolheu que você nascesse em tal família. Isso tem que ficar muito claro no seu íntimo. Por quê? Para você não cair naquela condição de rebeldia, dizendo, por que Deus me fez nascer nessa família disfuncional? Por que eu nasci pobre? Por que eu não nasci rica? Por que eu não nasci com cabelo loiro? Por que o meu cabelo é crespo? Por que os meus olhos não são azuis? Por que Deus não me deu um olho verde? Não foi Deus, é a genética, foram os seus pais. Deus te encontrou no ventre da sua mãe e trouxe um plano maravilhoso para você. Quando você nasceu na família de Adão, você nasceu numa família que fracassa, uma família que pode ter sido, ela é disfuncional em vários sentidos, ou com grande influência, intensidade ou não. Não foi Deus que escolheu. Deus não iria trazer você para o mundo caído. Quando ele fez o Jardim do Éden, ele fez o Jardim do Éden perfeito, ele colocou o filho dele no jardim. Se você ler o Evangelho de Lucas, eu acho que é o capítulo 2, se eu não me engano, que fala da genealogia de Cristo, ou capítulo 4. No final, você vai seguindo a genealogia e fala Adão, filho de Deus. Adão foi feito filho de Deus. E ele desobedeceu a Deus. E colocou toda a raça humana no caminho da morte. Colocou todos os descendentes dele no caminho para o inferno. Você lê a Bíblia, Deus não criou o inferno para o homem. O inferno foi criado para Satanás, para prender a rebeldia, a dureza do coração, as trevas, não para você. O homem vai para o inferno porque ele tem o coração rebelde, não quer aceitar o sacrifício de Cristo. Quando você entende que este mundo é passageiro, é por isso que na família de Adão tem classes sociais. Quando você sai da família de Adão e entra para a família de Deus lá,
não tem classe social. Lá todos são iguais. Todos foram feitos ricos, abençoados. Foram chamados para serem abençoados para o sucesso. É por isso que quando eu saí da morte, entrei para a vida, eu nasci em um reino inabalável, aonde existem leis perfeitas que conduzem a minha vida, leis de vida e não mais leis de morte. Tudo o que eu preciso é me submeter a essa verdade, quebrantar meu coração, não é para eu enganar você. Nessa noite eu posso pregar muito bem, eu posso pregar maravilhosamente bem. Só que se o meu coração não é verdadeiro diante de Deus, Ele sabe que eu estou mentindo. Eu não posso enganá-lo. É isso que você tem que entender. Quando eu chego para Deus, eu tenho que saber quem Ele é. Eu tenho que entender que Ele conhece tudo a meu respeito. Eu tenho que saber que Deus não é contra mim. Eu tenho que saber que existe um plano perfeito, um caminho santo, de graça. Tudo, qual é o preço, Rita? Tudo que você precisa é passar tempo com Ele. Eu digo para você nessa noite, se você não passa tempo com Deus, se você não lê a palavra, se você não tem um minuto da tua agenda com Ele, você não o conhece. Hoje eu achei tão interessante, de manhã a Marilis, todo mundo conhece a Keiko aqui, e ela disse, olha, eu vou descrever a Keiko para você. E a Keiko estava bem aqui, sentada onde está sentada a Cidinha, se não me engano. Disse, olha, a Keiko tem 1 metro de altura, ela pesa 180 quilos, ela tem cabelos compridos, ela tem olhos azuis e é loira. Aí todo mundo disse, não, a Keiko é japonesa, a Keiko não é isso, ela é magérrima. Tem cabelo curto? Muitos têm a imagem errada de Deus, têm um conceito errado. E se relaciona com um Deus que não existe. Muitos têm um Jesus que não é real. Muitos criaram a sua própria religião e andam nela. Não é assim que funciona. Você tem que entender que existe um caminho de morte e um caminho de vida. Você tem que compreender que a vida continua e o menor tempo da sua vida é aqui na Terra. Não adianta você resistir contra a palavra de Deus, isso é rebeldia, isso você vai perder, você vai fracassar. E Deus não tem fracasso para você, Deus tem vida para você. Então por que você escolhe morte ao invés de vida? Por que você não escolhe andar no caminho santo, confiar que Deus tem planos maravilhosos para você? Hoje eu li uma carta de encorajamento do Alan, e era uma interpretação de línguas, eu achei muito interessante. Vou colocar como sonhos, como ele colocou como sonhos. E disse que nós devemos desejar não os nossos sonhos, mas que você abra a condição para que os sonhos de Deus sejam reais e verdadeiros para você. Porque os teus sonhos vão fracassar, vão acabar. Você não deve gastar sua vida naquilo que não é nada. Você não deve forçar, gastar o suor do teu corpo, de todas as tuas forças naquilo que é passageiro. Isso tem que ser algo real em você, isso é muito pessoal. Eu não posso viver o evangelho para você. Eu tenho que viver o evangelho para mim, o evangelho é diário. Todos os dias você precisa tomar decisões, todos os dias. Eu não toma decisão de vez em quando. Você tem que escolher, será que eu como pão de queijo ou pão francês? Será que eu tomo leite ou tomo café hoje? Será que eu vou jejuar ou não vou jejuar? Será que eu vou perdoar ou não vou perdoar? Mas se você conhece a Deus, esse questionamento não existe, você perdoa sempre, porque você sabe que perdão é bênção para você. Será que eu vou gritar com a minha irmã ou não? Será que eu vou roubar a minha irmã ou não? Será que eu vou mentir ou não?
Aí você pode enganar a tua irmã, mas não Deus. E detalhe, que é muito importante você entender. Você está em um tempo, numa dispensação de tempo, que a Bíblia diz, chamada graça. E Deus é extremamente misericordioso. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos destruídos. E quando eu falo isso, porque Deus é santo, para você se aproximar dele, é por isso que ele criou um caminho, você tem que ter a natureza dele de santidade. Hoje você não é mais um pecador. Isso é muito importante você entender. Você que nasceu de novo, você que tem o seu nome escrito no livro da vida, você não é mais pecador, você é santo. Pecador é aquele que está na família de Adão, que ainda não nasceu de novo. Esse é pecador. Mas você é santo, lavado no sangue do Cordeiro. Você tem fraquezas? Eu também tenho. Mas eu não sou mais uma pecadora. Eu saí da morte para a vida. E eu preciso andar nesse caminho santo. Eu preciso fazer como Paulo me ensinou, me orientou, lá em Coríntios, quando ele disse: eu corro esmurrando o meu próprio corpo para não ser desqualificado. Porque eu tenho um objetivo, eu quero ganhar aquele prêmio incorruptível. Porque se você olhar qualquer pessoa que vence qualquer corrida, ela tem que praticar. Pergunta para um atleta se ele não pratica. Ele não fica treinando todos os dias para ganhar aquela maratona. Ele tem um objetivo? Por que você não treina para ser um bom cristão todos os dias? E como que é o seu treinamento? É o fundamento da verdade. Um coração sincero e contrito, Deus nunca vai desprezar. É você saber que Ele é por você, não é contra você. Ele quer te ensinar a ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho. Os mandamentos. Filho que não respeita pai não tem vida longa. Não é bem sucedido. Você ama teu filho? Ensine-o a te respeitar. Isso é amor. Ensine a ele o caminho da verdade pela sua prática da verdade. Não é você obrigando a ele, é você praticando. É você aprender a dizer não e sim. Eu te amo, mas não concordo com o teu pecado. Eu te amo, mas eu não vou pagar pelo teu pecado. Você quer fazer errado? Não com o meu dinheiro. Porque o meu dinheiro, meu filho, é santo. Eu não vou investir em qualquer área. Você tem que começar a entender que um bom pai ama o filho na prática da verdade. E nós temos que ser fortes e corajosos para colocarmos isso em prática no nosso dia a dia. Você tem que aprender a confiar em Deus. Por isso que nessa noite eu quero começar no Salmo 9. Mas antes de começar no Salmo 9, vou pedir para o meu irmão, vou aproveitar a oportunidade, pedir para ele orar, para começarmos a reunião, aleluia. Boa noite. Antes aquele testemunho rapidinho aqui, né? Eu tenho participado aqui das adorações todos os dias. Está sendo uma verdadeira overdose de adoração. Está sendo muito bom reconhecer o quanto Deus nos ama, o quanto Deus cuida da gente, né? E eu queria fazer um apelo aqui. O Igor já está aqui, já veio aqui me apoiar aqui, né, Igor? Né? Eu não sou o único homem aí que está vindo na adoração aqui. A gente precisa equilibrar, tá? Porque esse lado aqui está sentando as mulheres, tô eu e o Igor aqui, então a igreja está pendendo para cá, o ministério está pendendo para cá, certo? Então, homens, participem aí, certo? Tá bom. Então vamos orar, vamos reconhecer esse Deus maravilhoso que nós temos. Fechem os olhos, quem quiser ficar de pé, sentado, ok, fique bem à vontade. Senhor Deus,
Pai, muito obrigado. Primeiramente, queremos te reconhecer, Senhor, como autoridade nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por Jesus nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pelo Verbo que se fez vida, que se tornou o caminho, a verdade, em direção à vida, Pai. Tu és o nosso Deus maravilhoso, Tu és o nosso Deus poderoso, Pai. Tu és a nossa força, Tu és a nossa rocha, Pai. Todos os dias, Pai, queremos que Tu esteja presente, Pai, nos orientando, Pai, nos guiando, nos ensinando, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo, Senhor, deixado dentro de nós, Pai, nos ensinando, Senhor, a cada momento, Senhor, o que devemos seguir, qual caminho devemos seguir, Senhor. Que seja um momento de glória a Ti, Senhor. Que o ensinamento hoje nos fortaleça, Pai, cada vez mais, todos os dias, Senhor. Te agradecemos por esse momento maravilhoso de mais uma vez estarmos reunidos aqui, Pai, para Te louvar, Senhor, para Te adorar, para Te reconhecer, Pai, e acima de tudo, aprender, Senhor, e nos tornarmos mais robustos, mais fortes, Senhor, e assim passarmos também, Senhor, essa Tua palavra, essa Tua alegria que nós sentimos a outros também, Senhor. Muito obrigado, Pai, e te pedimos que o Espírito Santo mova os lábios da pastora Rita e que tenhamos a palavra fortemente dentro de nós. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos pegar então o Salmo 9. Não dá para errar. Salmos fica bem na metade da Bíblia. É um salmo de ações de graça. Os historiadores falam que Davi fez esse salmo após ele ter pecado com Betseba. E ele fala algo maravilhoso aqui, que está lá no versículo 10, mas eu vou começar lendo do versículo 1. Aqui Davi, ele fala sobre você confiar em Deus. Mas como que você pode confiar em alguém que você não conhece? Como que você pode colocar toda a tua confiança em Deus se você não se move para conhecê-lo? Você não sabe que Ele é um Deus bom. É por isso que você acredita em um monte de doutrinas erradas. É por isso que nós não devemos ficar ouvindo qualquer tipo de pregação. Eu vejo nesses 30 anos de jornada, mais de 30 anos eu tenho de evangelho. Já passei dos 30 anos de evangelho. Comecei aos 28, a minha jornada. Eu vejo o quanto que eu cresci nesse caminho, porque eu fiz a escolha de fazer a Bíblia o meu livro mais lido, o livro que eu mais medito. Eu fiz a escolha de não ficar ouvindo todos os pregadores, que o mundo diz que é bom. Eu fiz a escolha de percorrer um caminho aonde, e foi um conselho que a Marilis me deu há muitos anos atrás, eu acho que eu conheço a Marilis há uns 20 anos. Ela diz, Rita, não persiga homens, persiga a verdade. Foi o melhor conselho que ela me deu. Ela me dá muitos conselhos, mas esse fundamentou a minha jornada. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém é ninguém. Se não for por mim, então não são boas obras, não são você ser bonzinho, caridoso, você faz de Deus a prioridade, você coloca a sua confiança no que está escrito na Bíblia. Existem muitas doutrinas de homens. Você tem que entender que existe um fundamento de salvação. Jesus é o único redentor, não existe outro.
Os mortos não podem voltar. Os mortos não falam com você. Não adianta você clamar a Deus para uma pessoa que já partiu desse mundo. A escolha dele foi feita hoje, no tempo do agora. O dia que eu fechar os meus olhos para este mundo e abrir para a eternidade, você pode orar o quanto você quiser por mim, não vai mexer um músculo, nada. Deus é imutável. Você engana a sua própria alma, a sua própria emoção. A tua escolha é hoje. Porque você não sabe se você vai abrir os teus olhos amanhã na eternidade. Eu aprendi uma coisa muito interessante com a partida do meu pai, há mais de 25 anos. No dia que ele foi enterrado, eu olhei o relógio, era exatamente 5:30 da tarde, 17h30. E era exatamente o horário que ele tinha com a Maria Dirce, a dentista que iria atendê-lo naquela tarde. Ele não estava no consultório dela naquela hora. Ele partiu. E você tem que saber que o melhor dia da sua vida é hoje. Hoje você muda de ideia. Hoje você faz a escolha de adorar a Deus de todo o teu coração. Hoje você faz a escolha de obedecer a Deus e ser muito sincera e honesta e honesto com Deus. É você dizer, Pai, eu não consigo me livrar disso, me ajuda. Eu estou mentindo. Eu quero ser melhor. O Senhor enviou o teu Espírito Santo para me ajudar. Eu posso não entender nada, mas eu vou orar em línguas. Eu vou me entregar para o teu Espírito Santo. Eu vou passar tempo, eu vou orar. Eu não vou desprezar esse dom. Eu não vou fazer de conta que ele não existe. Eu preciso, Pai, me fortalecer. E o Senhor enviou alguém. Não existe ninguém que possa implantar a verdade dentro de você além do Espírito Santo. Você pode participar de congressos e mais congressos, todo mês está em um congresso. Não vai mudar a sua vida. Você só vai ter aquilo que o Espírito Santo implantar em você. Ele é o professor, constituído pelo céu. Tudo que nós fazemos, congregando, é encorajarmos uns aos outros à prática da verdade. É nós estarmos perseguindo a verdade, buscando os dons. E onde que os dons vão se manifestar? No meio da congregação. Quando você está em comunhão. Então, é muito importante que você entenda que Deus te ama. Deus não tem morte para você, Deus não mata pessoas, Deus não castiga pessoas, Deus não vai te obrigar a nada. O Espírito Santo, ele te guia mansamente, ele te encoraja. Você enfrenta enfermidades, corra para o seu Pai, fale, descubra que nele tudo já foi feito. Comece a desejar crescer e amadurecer. E olhe para você mesmo, como que você está agindo, quais são os seus pensamentos, filtra teus pensamentos na palavra do Pai. Deus não quer te machucar. Deus não vai te roubar, não vai impedir que coisas boas aconteçam na sua vida, mas você precisa conhecê-lo. Só tem um jeito de você conhecer alguém, se você passar tempo com ele. E como que você passa tempo com ele? Lendo a Bíblia, conhecendo a palavra? Comece lendo a palavra. Você não está na antiga aliança. Todo o Antigo Testamento é sombra. Eu vou falar de Davi hoje, mas Davi estava morto. Ele não era filho de Deus. O Espírito Santo não podia entrar dentro de Davi. O Espírito Santo atuava fora de Davi, porque Jesus não tinha vindo ainda a este mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem que entender que
os nossos irmãos, os santos do Antigo Testamento, se você se comparar com eles, você é melhor. Porque hoje você tem o Espírito Santo em você. Hoje o Espírito Santo pode habitar em você. Porque você nasceu de novo, você tem a mesma natureza de Deus. Você pode pedir para que o Espírito Santo te encha. Você pode dizer, Espírito Santo, ore por mim. Coisas que os nossos irmãos do passado não poderiam fazer, porque eles não eram nascidos de novo. Você tem o melhor com você, por que você despreza isso? Por quê? Porque o seu coração está endurecido e resistindo à verdade? E nós temos que ser como Jesus, mansos e humildes de coração. Pensa que foi fácil para mim reconhecer, depois de ter anunciado quebra de maldição, cura interior, tanta coisa? Muitos aqui, eu acho que não sei se a Cici participou, acho que quando eu cheguei da África, eu tinha aprendido uma doutrina lá na África e 3 vezes por dia a gente se reunia em um lugar, de manhã no almoço e no final da tarde. Porque nós tínhamos que estar juntos 3 vezes, naquele dia era uma campanha, era uma loucura. As mulheres atrasavam os almoços, os maridos, e era uma confusão. E achava que estava certo, quando estava errado. Você tem responsabilidades, Deus não é irresponsável. Só que isso é só você olhar a palavra, todo aquele que correu para Jesus foi curado imediatamente. Jesus nunca disse para você ou para mim, ó, Rita, volta daqui 21 dias. Todos os dias, à meia-noite, de madrugada, você tem que orar de madrugada, 21 dias de madrugada, às 3 da manhã, você faça essa campanha firme, e aí eu vou te dar. Isso não existe. Se você está na graça, aquele que tem fé, todo aquele que crê em mim, diz ao monte, lança-te no mar. É a confiança. E você vai amadurecendo e crescendo nessa confiança. Hoje eu posso dizer, monte, lança-te no mar, e ele nem se mover. Mas eu continuo na minha edificação, no meu fortalecimento. Vai chegar uma hora que vai explodir isso dentro de mim, aí eu vou dizer e ele vai ser lançado. Eu não posso desanimar, eu tenho que perseverar nas práticas. Não é porque eu falei que não aconteceu, eu tenho que continuar amadurecendo e crescendo, entendendo cada vez mais quem eu me tornei. Em Cristo, existe um chamado para você no corpo de Cristo. No reino do nosso Pai não tem ninguém desocupado. Não tem ninguém que não faz nada. Todos nós, no corpo de Cristo, temos uma função. E você vai operando nessa função à medida que você vai crescendo. Eu gosto da imagem do pastor Gary, ele fala que Deus é como fosse um fazendeiro e nós todos os filhos trabalhando na fazenda para o nosso pai. Nosso irmão pequenininho, não tem muita força, ele carrega os ovos com cuidado. Aquele que é mais amadurecido, ele dirige o trator da fazenda, ele já tem força para dirigir um trator. Os outros mais frágeis ajudam na cozinha, colocam a mesa, fazem a comida, fazem um bolo. Outros estão lá cortando árvores, construindo os celeiros. Outros estão tirando o leite da vaca. Porque conforme o seu amadurecimento, você vai atuando no reino de Deus. Deus não é irresponsável. Então você é importante? Sim. Deus conta com você? Sim. Porque é você que muda
a atmosfera daquele lugar pela presença de Deus em você? Se assim eu posso usar essa comparação, você chega em um lugar e as coisas mudam porque aquele que é o abençoador está dentro de você. Então, você tem problemas de casamento, corra para o seu pai e diga: pai, como que eu resolvo isso? Você tem problemas de relacionamento, corra para o teu pai e diz: pai, eu não sei me relacionar, eu sou tímido demais, eu não sei falar. Me capacita, me ajuda. E as coisas vão mudar. Então, Salmos 9, versículo 1. Queira crescer saudável. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Não é metade do coração. Não é só um pouquinho. De todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome. Ao Altíssimo eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Você tem um justo juiz. Deus, que julga tudo, também é teu Pai. Olha o versículo 7. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Grifa esse versículo 10, porque a base da minha pregação nessa noite está nesse versículo. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, que é um nome acima de todo nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Eu tenho que confiar. Mas para eu confiar, eu tenho que conhecer. E para conhecer, você precisa passar tempo com Ele. Quarta e domingo, 1 hora, só 1 hora de reunião é muito pouco. Como que você conhece alguém? Só de ver. Ficando meia hora, 1 hora, 2 vezes por semana? É muito pouco. Você tem que almoçar, jantar, dormir, tomar café da manhã, ouvir, estar junto. Não é conhecer de vista, é ver o dia a dia, é passar tempo, é saber o que Deus pensa a respeito de família, de casamento, de relacionamento, de amizade, como que você tem que se comportar como servo, como aquele que é casado, aquela que é casada. Como que você se comporta? Existe instrução específica? Pega 1 Samuel. É bem lá depois de Juízes, se você encontra bem no começo da Bíblia. 1 Samuel 17. Todo mundo conhece a história de Davi, não vou me ater à história dele. Davi se relacionou em intimidade com Deus, ele conhecia Deus. Porque ele confiava, ele sabia que Deus não iria falhar com ele. E quando ele estava diante de Golias, ele não teve medo. Por que ele não teve medo? Porque ele sabia quem era Deus. Você tem que saber quem é Deus. Quem é Deus para você? É uma história? É um conceito que você traz? Você acha que Deus é assim? Você acha que Deus é culpado por todas as coisas erradas que acontecem no mundo? Se você entender Gênesis, que a morte entrou no planeta Terra e por causa do pecado, o salário do pecado é a morte.
A morte está operando no planeta Terra e não tem como detê-la porque ela entrou. A única coisa que pode deter a morte em relação à sua vida, às suas coisas, para não ser destruídas, é a autoridade que você dá ao seu Pai Celestial para entrar naquela situação e resolver para você. Porque ela está operando lá fora com grande violência. O planeta foi julgado, não adianta você orar para que o planeta Terra não morra, para que os rios, para que não haja poluição, para que haja paz no mundo. A paz verdadeira só tem aquele que conhece a Jesus. Essa é a paz verdadeira. A paz que o mundo fala não é paz. E a paz é algo que está dentro de você e tem que crescer. O pastor David falava que era uma arma agressiva contra o inferno. Tudo aqui caindo, desmoronando aqui fora. Mas você deita e dorme a noite inteira, porque você confia nele. Porque você sabe que você pode passar por qualquer situação. Você vai passar, porque ele está com você. Por isso que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar uma derrota financeira porque eu sei quem está comigo. Eu sei ser rico, pobre, exaltado, humilhado, porque eu sei que eu estou passando, sou forasteiro nessa terra. Paulo não tinha medo. Por que ele não tinha medo? Porque ele sabia que Satanás já foi vencido. Satanás não poderia matá-lo. Ele conhecia Deus, ele andava em santidade, em verdade. O que Jesus falou quando viu o príncipe deste mundo? O príncipe deste mundo está vindo contra mim, mas em mim ele não encontra nada dele. E tem que ser assim comigo e com você. Quando o diabo vier contra você, não existe nada em você que ele possa se agarrar. Porque você está firme em um propósito de andar em santidade, de conhecer a Deus, de falar a verdade. Você foi chamado para abençoar pessoas, não amaldiçoar pessoas. Isso é um princípio básico. Você não foi chamado para odiar pessoas. Você não foi chamado para desejar a morte de pessoas, pelo contrário. Eu conheci o testemunho de uma pessoa, eu achei fantástico. Foi um irmão na fé do passado. Eu nem lembro o nome dele, mas o nome dele, com certeza, ele foi recebido com aplausos no céu. Era uma nevasca aquela noite e ele era um pregador do evangelho. Naquela noite ele saiu às ruas e ele viu um morador da rua, um homem caído. Ele não tinha nada para aquecer aquele homem. Ele se deitou sobre aquele homem, porque ele pensou: eu sei para onde eu estou indo. Eu sei em quem eu creio. Eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Se tiver que alguém morrer nessa noite, nessa nevasca, seja eu e não ele. Ele tem que ter mais oportunidade de conhecer o Salvador. E ele pregou para aquele homem e se deitou sobre ele. E com o corpo dele, ele aqueceu aquele homem. Aquele homem, quando acordou no dia seguinte, o pregador estava morto, mas ele estava vivo. Mas antes de morrer, ele pregou para aquele homem. Agora eu te pergunto, será que esse homem foi salvo? Será que ele seguiu a Cristo? Sim, ele seguiu. Nós temos que entender que Deus ama pessoas. Deus se importa com pessoas. Deus não mata pessoas. Deus quer que todos sejam salvos. Nós sabemos que não vai acontecer isso. Mas esse é o desejo de Deus, por isso ele enviou Cristo à terra. Por isso Deus ama tanto Jesus. Porque Jesus disse: Pai, eu vou atrás deles para você. Eu vou atrás deles. Eu vou trazê-los de volta. Eu vou trazê-los de volta para casa. Foi isso que Jesus fez. Ele não fez outra coisa. Ele não veio se enriquecer aqui, comprar muitas casas, carros.
Ele não veio fazer faculdade, ele não veio fazer nada disso, ele veio simplesmente abrir um caminho de volta para casa. Comece a pensar sobre isso, o que você está fazendo para que as pessoas estejam indo para o céu? O que você está fazendo para que a sua casa esteja indo para o céu? Teus amigos que você tanto ama, você diz que ama, mas será que você ama de verdade? A ponto de viver a verdade diante deles? Dizer, não, esse não é o caminho. Não é pregando o evangelho com a sua boca. É eles identificando como uma carta lida que você é um cristão. Porque você é parecido com Cristo, você fala como Cristo, você age como Cristo, você se move como Cristo. E a Bíblia diz, Paulo diz em Timóteo, todos aqueles que foram arregimentados são soldados de Cristo, eles não se envolvem com negócios dessa terra. Eles se envolvem com o céu. Eles pensam no céu. Colossenses 3 está escrito, para nós não pensarmos mais nas coisas deste mundo, mas nós pensarmos no alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, que o seu pensamento tem que estar lá em cima, no que ele já fez. Toda a raiz do mal está nas trevas. O diabo tenta disfarçar, como se fosse bom, mas não é bom. É mentira. O diabo é o pai da mentira, corta a mentira da sua vida. Fale a verdade com seu Pai Celestial. E Davi conheceu o coração de Deus para ele. Ele era morto espiritualmente, mas ele foi salvo crendo no Evangelho, crendo que um dia o Cordeiro viria. Ele passava tempo com o Pai, enquanto ele cuidava das ovelhas, ele adorava a Deus. Ele tinha uma harpa e ele cantava louvores a Deus. Tantas letras de louvores, tantos cânticos Davi criou, um coração sincero. A Bíblia diz que ele era o segundo coração de Deus porque ele se arrependia rapidamente e se humilhava diante de Deus. E quando ele viu Golias, olha só o que ele falou. Versículo 45, 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu, era uma guerra ali, todo mundo estava com medo. Davi disse, eu vou salvar. Quem é esse Golias? Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirarei-te a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Grifa esse versículo. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. O que Davi tinha? Nós vamos ver agora. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Havia uma brecha, a armadura de Golias, no capacete que ele tinha sobre a cabeça. Davi pegou a pedra, pegou a palavra, o poder do Espírito lançou essa palavra. Davi foi contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, a quem ele está afrontando. O diabo vem afrontar a verdade na sua vida. Tudo que o diabo deseja é roubar de você a verdade. O diabo não importa se você é rico, pobre.
Você tem uma alta classe social, uma baixa classe social, ele tem que impedir que você ande na verdade, que você viva a verdade. Ele vem roubar de você e de mim a verdade. Então, pensa no medo que Satanás tem de você, que anda na verdade. Pensa que como ele treme nas bases quando vê você praticando a verdade, tendo ousadia e coragem em andar na verdade. É ele que foge de você. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como que você resiste ao diabo? Com a prática da verdade. Você resiste a ele praticando a verdade e ele fugirá de você. E a verdade tem que estar impregnada em você, na sua fala, no seu comportamento, nas suas decisões. Coloca a tua casa em ordem, se fundamentando na verdade. Não é na briga, não é com espada, não é na força, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, pratique isso com você. Quando alguém vem falar coisas que não convêm para mim, eu não fico ouvindo. Eu não quero me envolver naquela fala que não edifica em nada. Ah, Rita, se eu não falar 50 tons de cinza, não vou ter nenhuma amiga. Você vai gastar seu dinheiro comprando esse livro? Você que é cristão vai dar de presente este livro? Você que é cristão vai gastar o seu dinheiro presenteando pessoas que não conhecem a verdade? Ou aqueles que conhecem a verdade com presentes mundanos, livros que trazem instrução maligna? Porque os piores demônios são aqueles que estão na literatura vendida no mundo, que fazem a cabeça de milhões e milhões de pessoas. E músicas mundanas que inundam a tua mente com pensamentos sedutores, que não leva a lugar nenhum, você vai gastar seu dinheiro ouvindo e o seu tempo ouvindo essas músicas. Jogos destrutivos, filmes, séries, que só dão instrução maligna. Você pensa que você consegue se livrar disso? A sua mente está impregnada de malícia do mundo. E você fala como o mundo fala. Você anda como o mundo anda e você nem percebe. Porque a sua mente tem que ser renovada pela palavra de Deus. É só você olhar o mundo, quem o mundo exalta? Papai Noel no Natal. E Jesus vem como um disfarce. E as vitrines dos cristãos estão cheios da imagem de Papai Noel. E a sua casa, a sua vida, tudo impregnado com inverdades. Nós temos que nos fortalecer nas coisas pequenas. Pode parecer bobagem. O que tem Papai Noel? Ele é uma mentira. Ele não é a essência do Natal. Ele vem concorrer com aquele que é a razão do Natal, que é Jesus. Ele é a razão do Natal. Comece a fazer pequenas mudanças na sua maneira de pensar. Não são grandes coisas não, meus irmãos. Você não tem que sair por aí se vestindo de Papai Noel, pensa. Se revista de Cristo, seja uma carta lida, tenha coragem de viver o Evangelho, seja um guardião da verdade. Não seja um cristão de boca, só de fala, mas ande nessa prática. Como Davi conhecia Deus. Pensa no grau de confiança de Davi, quando ele viu aquele Golias, olha o grau de confiança dele. Você pode vir contra mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra você. Usando a palavra do meu Pai, eu vou contra você. Você está afrontando a verdade na minha vida, mas você vai cair diante de mim. Porque eu vou contra você usando a verdade. E foi isso que derrubou, e ele cortou a cabeça do filisteu.
Olha só, versículo 51. Não, 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Quando você enfrenta o adversário, ele cai diante de você, todos os outros demônios fogem em retirada, batem em retirada, porque o cabeça foi cortado da sua vida. Então nós temos que aprender a resistir. E como que eu aprendo a resistir? Confiando na verdade do meu Pai, conhecendo o meu Pai. Pega 2 Samuel 5 para você ver como que Davi foi exaltado. 2 Samuel, capítulo 5. Davi se tornou rei de Israel. Versículo 4. 2 Samuel 5, 4. Mas como Davi chegou a reinar? Ele foi ungido, ele tinha uns 17 anos, ele era um jovem. Mas passou-se o tempo. Você é chamado. E você vai crescendo e amadurecendo. E quando chega uma idade de amadurecimento, você está pronto. É Deus que separa, é Deus que mostra. Olha só, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. E reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Jesus morreu aos 33 anos. Interessante, não? Agora pega 2 Samuel 23. E eu termino nessa noite com as últimas palavras de Davi. Lembra, Davi confiou em Deus. E eu peguei uma tradução do versículo 5 de 2 Samuel 23, que eu amei, da Bíblia King James. Eu vou ler na nossa tradução, mas o versículo 5, que é a chave da confiança de Davi, eu vou ler na tradução da Bíblia King James, porque ela está maravilhosa, essa tradução. Eu quero que você guarde nessa noite que vale a pena você colocar toda a tua confiança em Deus, não importa o que você está enfrentando. Siga a instrução, passe tempo com seu Pai Celestial. Se veja como filho, como filha, você tem importância, você não é qualquer pessoa. Deus não deixou você aos meus cuidados, não deixou você aos cuidados de homens. Deus enviou a terceira pessoa da Trindade. Hoje o ministério na terra pertence ao Espírito Santo. Jesus não está aqui, mas você está. Todo aquele que está ligado na videira é ramo. Jesus é videira, está no céu, você é ramo ligado na videira, a seiva, a vida passa para você dele. Comece a pensar um pouco sobre isso. Que você não é qualquer pessoa, não despreze a vida que ele te deu. Não troque isso por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Não troque a sua vida em Deus pelas coisas do mundo. Pensa no que Deus quer fazer por meio de você. Se você se submeter a Ele, tenha coragem de chegar para o teu Pai Celestial e confessar teu pecado. Todo aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. A um coração contrito, Deus nunca vai desprezar. Você tem falhas, você não é um pecador. Você vai abandonando as falhas conforme você vai dando passos.
Comece observando o que você conversa, o que você fala, o que você pensa. Não dá para você fingir ser um cristão aqui nessa noite e ir lá fora passar e ser como o mundo é, pensando como o mundo pensa. Busque ter uma família firmada em Deus, na verdade da palavra. Vale a pena. Eu digo para você que vale a pena. Versículo 1. São estas as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso, do amado salmista de Israel. Mavioso significa amado, porque ele foi suave, ele era sensível. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. A palavra de Deus está na sua boca para você enfrentar as dificuldades desse mundo? Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Olha o que Deus falou para ele. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. E aí olha que Davi diz, na tradução da King James, sim, a minha dinastia está em perfeita harmonia com Deus, pois ele estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Sem dúvida, Davi dizendo, me conduzirá ao sucesso em tudo e me proporcionará todos os desejos do meu coração. Essa é a tradução da Bíblia King James. Você anda em justiça com teu Pai Celestial, confiando nele, todos os desejos do seu coração, que com certeza estão alinhados à verdade de Deus, você vai ter sucesso, você vai prosperar, porque você ama Deus, porque você fala a palavra dele, porque você anda no caminho da justiça, porque você não faz conchavos com homens, porque você não agrada a homens, você agrada a Deus. Deus não quer sacrifícios. Ele deixa muito claro isso. Ele quer a sua obediência, o seu amor, a sua confiança nele. Então, nessa noite, comece a pensar, há um coração manso, humilde, contrito, Deus nunca vai desprezar. Então, se volte para o teu Deus, de todo o teu coração. A palavra não traz condenação, a palavra te levanta, a palavra te cura, a palavra te liberta, a palavra é poderosa. Amém? E a Marilis termina a reunião orando. Oh, glória! Porque a oração dela sempre costura a minha fala. Já percebi isso? Oh, aleluia! E amanhã, se você puder estar aqui das 7 às 8, venha. Boa noite, meus irmãos. Vamos ficar de pé e adorar nosso Deus um pouquinho. Ele é bom e a sua misericórdia verdadeiramente dura para sempre. Nós te amamos, Pai. Verdadeiramente Tu és a força de nossa salvação. Nós te agradecemos porque o Senhor firmou verdadeiramente conosco uma aliança, em tudo provada e aprovada. O nosso Cordeiro Santo a si mesmo se ofereceu. Se apresentou diante de ti, Pai, não com sangue de bodes ou de touros, mas com seu próprio sangue. Ele se ofereceu por amor de nós. Por isso, com nosso coração grato, nós te damos louvor nessa noite. Nós engrandecemos o seu nome, porque verdadeiramente o Senhor é a nossa esperança. Verdadeiramente o Senhor é a nossa salvação. Verdadeiramente o Senhor atende os desejos do nosso coração. E o nosso maior desejo é servir a Ti, é andar contigo em integridade. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque nós em nossa casa estamos contigo.
Nós te agradecemos e te bendizemos, porque nós em nossa casa servimos o teu santo nome e temos do Senhor a bênção, bênção que enriquece, bênção que enriquece, bênção do Senhor que nos enriquece em tudo para toda generosidade. Nós te agradecemos e te bendizemos em unidade de fé, no vínculo da paz. E a igreja diz: Uma noite abençoadíssima para vocês em Cristo.